Entende, Jaqueline? Quando nós começamos a perceber qual é o nosso tipo de personalidade, qual é o nosso tipo de comportamento e qual é a forma como nós reagimos na tríade, nós temos serenidade para resolver. Respondi a essa pergunta, Vinícius. Respondeu sim. Obrigado. E o que é que você concluiu com a minha resposta? Qual é a coisa mais perigosa de aceitar a pessoa? Porquê? Porquê que a coisa mais perigosa, Vinícius, que nós podemos fazer com alguém que faz esses jogos emocionais conosco, seja da vítima, seja do culpado, o Munchausen, né? Ou a infantilização, ou narcisismo, porquê que é extremamente doloroso para essa pessoa nós temos uma aceitação profunda, honesta da pessoa? Porque é ser conivente com esse comportamento. Não. Por exemplo, se você tem uma esposa, se você tem um irmão ou uma irmã que tem esse tipo de atitudes que acabam por desgastar você, machucar você, até manipular você, e você aceita, e você diz na cara deles: eu entendi que você é assim, eu entendi que esse é o seu jeito, que essa é a sua natureza, que essa é a sua personalidade, eu entendi que essa é a parte da sua personalidade sombria. Eu aceito, eu respeito, estilo Ho'oponopono, eu respeito, eu estou em paz com isso. Porque que isso aí é altamente destrutivo para a outra parte? Falando com o microfone mutado. Então, Luís, no teu ponto de vista, porque que isso aí é a coisa mais destrutiva? Fiquei falando. Quem me sabe responder a isto? Porque a pessoa gosta do problema, ela gosta da consequência do que ela faz, é por isso mesmo que ela faz isso. Então, se você só aceita e não dá o que ela quer, não dá o problema, tem pessoa que tem vezes que só quer brigar, aí começa a fazer cada coisinha, cada injeção, cada estressezinho até ter a briga. Se você só aceita e pronto, tá, depois a gente conversa, quando você já tiver, você não quiser ficar nessa de brigar, isso daí, a pessoa não vai gostar, porque o que ela queria era brigar. Se você não dá o que ela quer, que era a consequência dos atos dela, ela vai ficar frustrada. Porque ela tem a expectativa que você reaja do jeito que ela está pensando, que é aquilo que também antes de ter inteligência emocional você reagir. E quando você aceita e diz mesmo: não, eu aceito, esse é o seu jeito, você é mesmo briguenta, você é mesmo melancólico, você gosta mesmo de uma briga, você gosta do ciúme, eu aceito esse seu jeito, mas olha, a pessoa deixa de ter poder sobre você. Porque ela deixa de colocar culpa em você, irritação em você para manipular você. E a pessoa sente-se horrorizada porque ela deixa de ter poder sobre você. Porque o que a pessoa vai sentir é que ela se tornou indiferente para você. Então deixou de ter relevância, como a criança que procura, como aquela história, criança que procura fazer uma birra para os pais dar atenção, como ela sempre com a birra teve atenção, essa criança cresce querendo fazer birras com as outras pessoas, porque a única forma que ela se sente amada é exatamente como o Luís, pela reatividade do outro. Quando você deixa de ter reatividade, a pessoa deixa de sentir-se amada. E aí a pessoa só reage de duas formas. Ou piora, que normalmente é sempre, né? Porque a pessoa está habituada, ela vai piorar, fazendo gaslight, julgando a pessoa que já não ama, fazendo toda aquela chantagem para que a pessoa prove que ama. E se isso não resolver, a pessoa começa a procurar nos manipular pela forma como nós gostamos de ser tratados. Porque tudo é sobrevivência. E nós somos manipuladores sociais, mutantes sociais. Mas aí você fala que, tipo assim, o jeito que a gente é de acordo com que a gente, que nem uma criança que quer muita atenção, mas a única atenção que tem é quando tem briga, quando faz alguma coisa, uma pirraça. Aí na vida dela, o jeito que ela vai agir para poder querer as coisas, para alcançar as coisas que ela quer, vai ser do mesmo jeito? É exatamente. Luís, vou compartilhar essa parte aí sobre a escola. Lembras que nós chegamos a essa conclusão no ano passado? Que o pai confiava tanto em ti por causa das boas notas, que muitas vezes tu acabavas por baixo as notas,
que o pai depois ficava sabendo e depois o pai brigava contigo e depois ficávamos muito conversando e muito amiguinhos depois disso. E lembras no ano passado que eu disse que tu desenvolveste esse instinto que nem tu tinhas percebido depois quando nós analisámos isso, tu percebeste isso? De baixar as notas de propósito porque era a única coisa que me provocava de eu brigar contigo. Então, a gente não conversou. Conversamos no ano passado sobre isso. 2021? Oi? A gente tinha conversado alguma coisa parecida também. A gente conversou ano passado e conversou mais antes também, mas Óbvio. Convém conversarmos várias vezes sobre a mesma coisa. Isso é muito bom, porque reforça e também acaba por nos aproximar mais, sem julgamentos. Então, lembras? Filho, eu notava que quando eu ficava assim, porque o Luís sempre foi ter boas notas, então eu relaxava com ter que dar lá, quando eu tivesse dificuldade eu me procurava. Mas instintivamente para ele, é como se eu tivesse não lhe dando atenção. Então quando eu baixava as notas, que era depois quando eu cobrava, porque ele escondia de mim, não é porque ele baixava as notas, é porque ele escondia de mim. E eu quando descobri que ele tinha notas baixas, eu brigava com ele, e depois de repente ele ficava muito mais amigo, mais próximo de mim, já queria mostrar todas as coisas, porque ele sentia que o pai estava preocupado com ele. Acontece com as pessoas em relação aos ciúmes. Se a pessoa não tem ciúmes é porque não ama, se tem ciúmes é porque ama. Entendem? Então, isso é como nós, desde pequenos, aprendemos a ter a atenção de alguém. Isso é o nosso mapa do território. Vocês hoje vão aprender, né, agora no próximo mês, em PNL, que é o mapa do território. E aí, Vinícius, está entendendo? Laís, agora já está entendendo muita coisa, né, Laís? Larissa, o que achou? Sensacional. Eu tô captando tudo. Tô quietinha aqui, mas eu tô captando tudo. Uhum. Sim, tô captando também. Perfeito. Já faz Muito sentido bom. muita coisa, né? Muitas Total. escolhas nossas, muitas coisas que nós nos colocamos como vítima, percebemos que agora o quê? Caramba, mas eu é que fui o vilão da minha história. Era ou não era? Sim. A narrativa, né, Hugo, que a gente conta da história. Eu tô trabalhando isso em mim, mudar a narrativa. É uma delícia. Como é Por quê? Porque nós nos viciamos numa narrativa, né? Nós nos viciamos em dois tipos de narrativa. Eu, quando, na dinâmica da introdução do curso, Luís, eu acho que eu te mandei isso lá do YouTube. Nós temos 5, é uma árvore de 5, né? Então, nós temos a dor real, a primeira dor, que é aquela que já não nos lembramos, que é a dor oculta, a primeira dor, a primeira vergonha, a primeira verdadeira dor, a primeira vergonha, né? O que nos dá gatilho de raiva, a história que nós contamos para nós, para manter, a proteger essa dor, e a história que contamos para os outros para que os outros não nos julguem. Que estas duas são as tais narrativas que a Laís está falando. Para quê? Para ocultar que a nossa raiva não é porque nós somos vilões, para tentar ver algo que nós não temos, quando nós temos vergonha não queremos que ninguém saiba, que está sempre associado àquela dor, àquela primeira dor que está lá. Uhum. E isso é extraordinário, por isso é que os exércitos fazem isso, corta esta porra toda e vai lá naquela primeira dor. Vamos imaginar, Hugo, né? Vamos lá, Hugo, tá, a história que o Hugo conta, porque os meus pais, porque a minha mãe era extremamente, que é uma história que eu conto, né? A minha mãe tinha borderline e ela era extremamente agressiva e tinha todas aquelas coisas, minha história, pronto. E o meu pai era um Peter Pan que era comunista e então adorava aquelas festas e essas coisas todas, pronto. Então o Hugo foi criado numa situação dessas. A história que eu conto para os outros, mas a história que eu conto para mim é igual à história que eu conto para os outros, não é como é que eu me sinto frustrado porque eu não tenho os meus filhos comigo. Qual é a minha dor? Quando os meus pais se separaram, a minha mãe queria que eu deixasse de falar com o meu pai para estar com ela, só 100% leal a ela, e o meu pai fez a mesma coisa, queria que eu deixasse de falar com a minha mãe para eu ser 100% leal a ele. E eu, como não aceitei nenhuma dessas coisas, eu fui viver na rua. Foi por causa disso que a minha mãe me expulsou de casa, depois fui viver com o meu pai torturou-me psicologicamente por uns 2 meses e acabei por ir viver na rua por 3 meses. A minha maior dor é o quê? Um filho ter que optar entre o pai e a mãe. A minha maior vergonha foi exatamente que depois disso, de passar pelo estupro, de tudo o que tive que crescer e sobreviver a isto, foi a minha maior vergonha. A minha raiva tem a ver com esse tipo de injustiças que os pais fazem um com o outro, porque foi o que me causou.
A pior das minhas dores. A história que eu conto para mim, eu não posso ser um pai ausente dos meus filhos, eu não posso ser um pai ausente. Então, quando eu me separei da mãe do Luís, entrei numa depressão tão profunda que até tive câncer. Porque eu jamais quis separar da mãe do Luís. Eu tinha sonhado com ela 5 anos antes de a conhecer. O Luís foi pedido. Quem já leu o meu livro está lá contando essa história. A história que eu conto para os outros é o quê? Como meus pais eram desequilibrados. Mas eu não contei o resto. Meus pais eram desequilibrados e por isso é que eu sou um sobrevivente. Essa é a história que eu conto para os outros. A história para mim é: eu não posso ser um pai ausente e me dói não ter meus 2 filhos. O que é que me dá raiva? Quando os pais fazem filhos para depois colocar as crianças como bola de ping-pong entre os dois e não são responsáveis. Não amam os filhos. Dizem que amam os filhos. Eu daria a minha vida pelos meus filhos. É sério? Você morreria pelos seus filhos? Morreria pelos meus filhos. E você seria capaz de viver com qualidade? Com responsabilidade, com saúde, com vitalidade, com alegria pelos seus filhos? É fácil morrer pelos filhos e viver com qualidade pelos seus filhos e ser amigo ou amiga da pessoa com que você fez um filho, você já chamou de amor. Você seria capaz? Mas isso aí é outro mundo. Exatamente. É muito mais fácil morrer porque depois da morte não tem mais nada para nós resolvermos com os nossos filhos do que ter que levar uma responsabilidade com a pessoa com que nós fizemos os filhos, de ter uma cordialidade, um respeito e uma amizade saudável para que as crianças se sintam amadas pelos 2 pais. Porquê? Porque os 2 se sentem vítimas do outro. Quando vocês, sou terapeuta de casal há muitos anos, e a coisa mais deliciosa, os 2 falam mal um do outro. Ninguém diz que é o vilão. Já repararam nisso? Para a esquerda e direita, sabes, da política. Um é vilão do outro, sempre. Mas nenhum é vilão da sua própria história. E enquanto, se eu tivesse separado da mãe do Luís, se eu fizer da mãe do Luís a vilã, estou-me colocando como a pessoa correta. A mãe do Luís, ela não se quer ver como vilã. Senão ela sente-se indigna do casamento que ela tem, ela está casada com um cara incrível, tem mais 2 crianças que são os irmãozinhos do Luís, que são crianças, a coisa mais deliciosa do mundo. Então ela precisa sentir-se vítima de mim para ela sentir que merece esse casamento e uma segunda oportunidade da vida. Mas as nossas memórias lembram como um e o outro foram vilão um para o outro. E é isso que faz com que nós não consigamos ter uma boa comunicação saudável. Porque enquanto um se sentir vítima, não existe autorresponsabilidade para os 2 terem uma comunhão de comunicação e um respeito, porque antes de haver isso tudo já se chamaram de amor. Já fizeram promessas para uma vida inteira. As pessoas não se lembram que a criança foi criada, a maior parte das crianças foi criada nisso. Nessa paixão. Então essas crianças merecem esse respeito e ninguém é capaz. Porquê? Mais uma vez, entramos no arquétipo da vítima ou do salvador. Não, eu conheci a tua mãe, faz conta, né, Luís? Não é verdade, mas eu conheci a tua mãe estava ilegal em Portugal e ela estava desamparada, então eu me apaixonei por ela, eu fiz de tudo para ela ter as documentações em Portugal e ela está protegida e segura, e depois foi assim que ela me fez comigo, porque não ficou comigo, e aí estou como salvador. E a mãe dele veja, ele se aproveitou porque estava fragilizada, porque estava ilegal lá e quis ter a vantagem, depois achava que era meu dono, queria me controlar, era possessivo, era ciumento. Olha a vítima aí. E o que acontece ao Luís? Pai, mãe, eu não quero saber dessas histórias, eu quero só o vosso amor. Eu quero só que vocês falem bem, porque eu preciso da vossa proteção, eu preciso do vosso amor, eu preciso do vosso respeito. Essas coisas é coisa de adulto, não é coisa minha. E os pais modernos não sabem separar as coisas. E aí está fazendo esta nova cultura com aversão aos relacionamentos. E aí? Onde é que está aqui aquilo que nós falámos sobre inteligência emocional? O antagonismo. Quando as pessoas não têm inteligência emocional, elas não se responsabilizam pelos atos vis que fizeram na relação. Mas que atos vis? Gente, imagina você estar, por exemplo, eu estar casado com uma mulher estupidamente romântica e eu ser um pau seco sem qualquer gentileza ou qualquer romance com ela. Quanto tempo ela vai querer estar com uma pessoa que não é capaz de beijar, dançar com ela, preparar uma surpresa, se lembrar do aniversário?
oferecer uma roupa bonita, levá-la para passear para ela escolher uma roupa, levá-la para umas férias. Quanto tempo eu quero que essa pessoa fique comigo? Eu achei incrível, quis casar com uma mulher estupidamente romântica, achei incrível. Mas depois eu não dou o que ela precisa para se sentir-se romântica e feliz. Eu amei o cara lá, me apaixonei por um cara porque ele era divertido, ele era leve, ele gostava de dizer piadas, ele gostava lá de estar com os amigos e dizer piadas, me fazia todo o cortejamento. Agora casamos, eu sou uma mulher seca e eu detesto que ele fique com os amigos, eu quero que ele fique 100% em casa, ele parece um palhaço, parece que não cresce, não amadurece. Espera aí, mas com quem tu casaste? É a famosa da pessoa que compra uma Ferrari e depois muda de ideias e quer que a Ferrari se transforme numa Porsche. As pessoas têm muito péssimo hábito disso. Porquê? Porque nós procuramos no outro aquilo que falta em nós, não aquilo que é compatível em nós. Nós admiramos no outro aquilo que a pessoa demonstra que nós não temos coragem de ser. O tímido sempre gosta de um tagarela. Um covarde sempre gosta do corajoso. Porquê? Mas não é Tanto porque que é casado. fala que os opostos se atraem. Exatamente, os opostos se atraem e é exatamente por essa oposição que eles se separam também. Porque os opostos não têm que ficar juntos. Os complementares têm que ficar juntos. Mas os complementares as pessoas tendem a levar como amizade. Porquê? Porque o nosso cérebro está habituado àquela informação da infância de ver como é que os pais se amavam, como é que nós amávamos os pais. Então, se nós tínhamos um relacionamento masoquista com os nossos pais tinham um relacionamento sadomasoquista. O que é um relacionamento sadomasoquista? Em que os pais vivem brigando e fazendo as pazes. O que é um relacionamento entre filhos e pais sadomasoquista? Onde os meus pais eram extremamente agressivos e depois vinham-me recompensar. É agredir, sabe o que é passivo-agressivo? Isso é sadomasoquismo. Então, se eu cresço num ambiente desses, uma pessoa que me traga harmonia, eu vou achar ótima como amiga, mas eu não vou conseguir ter adrenalina reprodutiva. Famoso química sexual. Porquê? Porque o nosso cérebro está conectado ao instinto de onde veio. Que é aquilo que o cérebro que se diz, o cérebro só vai atrás daquilo que lhe é familiar. Daquilo que reconhece. E muitas vezes nem a atitude. Quando nós temos certos e determinados comportamentos, né, nós libertamos enzimas e feromônios que é como se fosse uma poção que, de acordo com os comportamentos, porque nós somatizamos, né, então nós libertamos certas e determinadas no suor químicos do cortisol, não sei o que mais, numa proporção e de acordo com um certo órgão, que aquele cheiro que gera o feromônio nos faz associar aquela família com os mesmos comportamentos. Por exemplo, uma família que tem sempre dramas de perda. Toda a gente morreu, toda a gente tem perda. Eu só vou me atrair com uma pessoa que teve perdas, por quê? Porque toda drama de perda, o feromônio tem muita ureia. Ureia é aquilo que o rim filtra, porque o rim é o órgão que somatiza a perda e o abandono. Então, essa pessoa normalmente tem um suor que tem mais ureia, por isso é que ela normalmente tem mais amarelado, a roupa tem uma tendência para ter um suor mais amarelado, não é? E a pele normalmente é um pouquinho mais oleosa. Ok. Por quê? Porque se a pessoa viveu em situações de pais ausentes, de abandono, de não ter um lar fixo e estável, essa criança nasceu, ela normalmente fez xixi até muito mais tarde. Oi, filho? Olha. Papai completando na vida e vou dormir. Ixi. Olá, Esther. E amanhã, e depois. Olá. Irmãzinha do Luís. A Esther. E amanhã, depois de amanhã. Silêncio aí, Luís. Isso. Então o que acontece? Quando nós estamos fazendo isso e a pessoa não tem essa estabilidade do lar e tudo, a urina dela, ela sempre vai ter, tanto que essas crianças normalmente crescem fazendo xixi até os 8, 9, 10 anos. Por quê? Mas dizem, é medo. Não é medo, é perda. Medo sempre vem em todos os lados, que tem a ver com a sobrevivência. E a urina tem a ver com território. Os mamíferos marcam território urinando. Todos os mamíferos fazem isso. A criança que faz xixi até mais tarde, ela não sente que tem estabilidade no lar. Então precisa estar marcando o território para ser encontrado pela mãe e pelo pai. Ou por um dos dois.
Então essa criança sempre vai ter uma pele normalmente com mais oleosidade, tem sempre aquele cheiro que parece que tem mais ureia. Porquê? Ureia porque é aquilo que o rim tem. Então quando alguém que tem problemas de abandono, quando vai conhecer, sente esse feromônio, porque é uma coisa instintiva, é aquele dos outros 80, 90% que temos nós, e vai dizer, pô, parece que eu conheço de vidas passadas. Parece que eu conheço esta pessoa desde sempre. Porque o cérebro está correlacionando com o quê? Com o seu próprio passado. E assim, então, por isso é que eu digo, antes de fazer a porra da filosofia, escuta a sua biologia. Ué, por que é que tu tão encantado? Deixa lá ver, deixa-me conhecer melhor a pessoa. Por exemplo, fiz agora uma viagem que precisei de ir aqui ao interior resolver uma coisa. E estava lá, no grupo onde nós estávamos lá tocando música, apareceu lá uma mulher. E a mulher, não, fisicamente, esteticamente, não é grande coisa. Mas ela me chamou muita atenção. Chamou-me a atenção. Fiquei assim, uou, que mulher é esta? Assim, e como eu já tenho essa inteligência emocional, peraí. Então deixei ela falar e adivinhem. Essa mulher, a maior paixão dela é porque ela é uma cuidadora de idosos. Ela ama cuidar de idosos. A minha mãe, desde os 15 anos até a última vez que soube, sempre cuidou de idosos. E eu, dos meus 9 aos 12 anos, eu ia sempre com ela lá na Santa Casa da Misericórdia, 2, 3 vezes por semana, que eu ficava lá ajudando ela, que eu adorava vender ela, e eu adorava ouvir os velhotes e isso tudo. Veja só. Quando eu escutei, tem o mesmo cheiro que a minha mãe exala. Então, por isso é que foi familiar, por isso é que eu fiquei assim, ué, mas que mulher é essa? Pertencimento em relação à mãe. Isso é estranho. É, mas é a realidade. Mas é a realidade. Mas isso tem a ver com o quê? Genética. Nós não deixamos de ser animais em que, através dos feromônios, nós vamos ver qual é a genética mais compatível com a nossa. Por isso é que tem casais que não conseguem engravidar e depois com outra pessoa engravida assim aos montes, porque a genética dos outros era mais compatível. Porque é mais próxima daquilo que tinha na família. Porque é isso que o óvulo vai aceitar do espermatozoide. E agora? Diga, Jaqueline. Assim, um exemplo, de perto você se entende com a pessoa, mas de longe a pessoa tem assim, é totalmente diferente, tem alguns comportamentos igual ao seu pai. E daí isso Então agora você veja, com que idade você foi para a Alemanha e ficou longe do seu pai? Lembra-se que você me contou essa parte? E o seu pai de perto também era todo amoroso, todo carinhoso. Quando você ia para a Alemanha, o seu pai tinha outros comportamentos. Era ou não era assim? Ok, Vinícius. então, Tchau. Boa noite. Bom descanso. Comportamento parecido, igual ao meu. Não, o comportamento do meu pai era que ele, assim, ele mudava, assim, de jeito. O jeito de falar, ou o jeito de pensar, jeito de agir. Assim, tinha. E o que é que você falou? E o que é que você acabou de falar? Estar com uma pessoa e quando está perto com você tem um jeito de fazer as coisas, quando se afasta também tem um jeito de fazer outras coisas, as coisas, e que fica semelhante ao seu pai. Está ou não está apenas se atraindo para pessoas com feromônio igual ao seu pai? Não sei. Que isso Não sabe? Então você não escutou, é isso que você está dizendo? Sim. Eu acho que sim, mas é a primeira vez. Achismo não funciona aqui, comigo não funciona achismo. Porque quando você diz acha, a seguir você vai procurar tudo para rebater e provar que isso não é verdade. Não, então faz você sentido. tem que ver se faz sentido, você começa a correlacionar e você tem que entrar no papel de parar de ser vítima ou salvadora, porque aí está, a pessoa não muda enquanto não aceita as coisas tal como são. Quando ela entra na idealização do que não gostaria ou que gostaria de fazer, ela entra sempre na defensiva. Quando ela aceita as coisas como são, ela consegue alterar. Diz, Luís. Não é, o Freud não falava isso, não? Exatamente. As pessoas se atraem pela... Tipo homem. Homem que gosta de mulher se atrai por mulheres que representam a mulher que deu a vida pra ele, que é conviveu tudo que aprendeu com essa pessoa. É o seu primeiro amor, sim. Com o pai. Exatamente.
As mulheres têm o Porque- complexo de Eletra, que é quando elas se apaixonam pelo pai ali aos 3 anos, e o menino o complexo de Édipo, que é quando se apaixona pela mãe. E dali é onde eles vão buscar todas as referências de como é que é uma pessoa certa para a vida delas. Hugo, e o que eu notei, assim, nessa percepção, é que, assim, eu me atraí por versões do meu pai em diversas pessoas. A Aham. princípio, parecia que não tinha nada a ver com meu pai. Eu falava, nossa, não tem. E aí, com o tempo, eu percebia que era uma pessoa diferente, porém tinha algum comportamento, parecia que era escondido. Mas, no longo do tempo, se eu for olhar para trás, os relacionamentos que eu tive, todos eles têm um pouquinho do meu pai. E tem que ter. E não pode não ter. Por exemplo, se eu quiser um relacionamento saudável, eu sei que eu vou ter sempre uma mulher com características como a minha mãe. Só que a minha mãe tem vários tipos de personalidade, porque como ela era borderline. Eu posso ver numa mulher que não tenha borderline, mas que gosta de cuidar de pessoas anciãs, que é uma coisa que eu admirava nela. Que gosta de cuidar de pessoas, que tenha simpatia com pessoas. Que a minha mãe, como as pessoas lá, esse tipo de pessoas, ela é extremamente empática. Em casa não, era uma bosta. Percebem? A minha mãe era uma ótima cozinheira. Então eu posso buscar para o meu inconsciente, ok, dentro disto e disto e daquilo eu resulto como uma mulher, mas esta parte aqui da minha mãe eu não resulto. Então eu preciso de uma mulher que tenha estas características, porque eu me vou sentir familiar, porque eu vou me conectar, mas esta parte aqui eu preciso de uma mulher que tenha se reinventado de uma forma complementar à minha. Entendi. Então você pode, e aí é como é que nós fazemos essa atração? Quando nós vivemos sempre julgando os nossos progenitores, é isso que está no nosso centro de atenção e do foco. Então, quando eu estou sempre julgando, é o que eu estou sempre falando. Sabem aquela história que os coaches adoram dizer? Nós nos tornamos os 5 assuntos mais... as 5 pessoas que mais convivemos. É mentira, sim. Nós não estamos... Isso já era antigamente quando não havia internet. Sim, nós nos tornamos igual às 5 pessoas com que mais convivíamos. Mas agora na era da internet é os 5 assuntos que mais nós falamos e pensamos. Então se o tempo inteiro eu estou só me lembrando da parte que eu me frustrava e que me doía com a minha mãe, então é isso que eu vou encontrar como familiar nas mulheres. Mas se eu for buscar a parte que eu admiro na minha mãe, porque os nossos pais são como nós, tem parte que são admiráveis e partes que são detestáveis, e ninguém que é santo, nem só santo, nem só pecador, não existe isso. Então, se eu for buscar, por exemplo, o meu pai era sonhador, era empreendedor e adorava ter conhecimento. Por que eu não posso buscar em mim essas características do meu pai, em mim essas características da minha mãe, e eu faço isso? Eu adoro cuidar de pessoas, eu adoro tratar pessoas que não têm tanto respaldo financeiro, eu continuo cuidando, não é pelo dinheiro, é pelo amor a cuidar das pessoas. Pronto. É claro que eu também preciso depois também do dinheiro para manter essa sustentabilidade, óbvio, né? Pobre não consegue cuidar nem dele quanto mais dos outros. Ok, então tenho essa parte da minha mãe e tenho a parte que o meu pai fazia projetos de empresas, que gostava de potencial humano, que também trabalha isso com as minhas mentorias. Agora não preciso ser alcoólatra como o meu pai, eu não preciso de ser um promíscuo que atrai a esposa como o meu pai, eu não preciso ser um homem que não honra os compromissos com o meu filho, como o meu pai fez comigo, eu não preciso ser um homem histérico que espanca os filhos, como a minha mãe foi. Eu não preciso ser um neurótico de ciúmes como a minha mãe foi. Porquê? Porque eu posso aprender neles aquilo que dá certo e aquilo que não dá certo eu posso acrescentar em mim, aprendendo a ser diferente. É isso que é a inteligência emocional, é a inteligência interpessoal. Vocês vão ver lá que tem aquela parte de inteligência interpessoal, que é onde eu entro pela utilidade e não pelo pertencimento, que eu consigo modificar a minha própria estrutura e a dos meus descendentes. Que é aquela coisa, as pessoas procuram muito entrar no mundo pelo pertencimento. Porque já chegou essa parte aí, explica lá.